Como é que eu faço para eu prosperar na vida? Como é que eu faço? Eu preciso encontrar um método espiritual de 10 passos disso e 5 passos daquilo, de imitar o Josué e o Gideão e o Davi, uma formulinha para que a virtude de Deus venha para mim, porque a religião não tem próximo, não tem o outro, só tem eu. Zé Bruno tem o dom de nos aproximar da essência dos ensinamentos de Jesus de uma maneira muito especial. Em seu livro Diálogos com Jesus, ele explora conversas cruciais que nos ensinam a viver com mais propósito e fé. Se você deseja se aprofundar nessas reflexões e ter esta fonte de inspiração, clique no link disponível na descrição e no primeiro comentário. Quando eu falo para você sobre religião, nós estamos aqui reunidos no domingo e a sociedade ao nosso redor sabe que aqui é uma igreja e que aqui tem um povo de uma religião. Tudo bem, isso é um fenômeno social. Um grupo que se reúne com uma fé e professa essa mesma fé. Esse é um grupo religioso. Essa é uma interpretação ou um significado da palavra religião. A fé que você professa, isso é um ponto. Mas pense comigo na pior interpretação da palavra religião. Atitudes vazias, rituais, sem nexo, de pessoas hipócritas que falam de amor a Deus e ao próximo e não praticam. Sempre que eu falo aqui no aspecto da religião, eu estou falando a respeito desse movimento que não tem Deus. A religião não precisa de Deus para existir. Como assim, Zé? Tem um monte de religião que você conhece nesse mundo que você fala, mas não tem Deus aí. A religião não precisa de Deus. E nós, os evangélicos, também não. Você está querendo dizer que a gente pode professar fé não, fazermos ritos vazios, sem Deus? Claro que sim. Eu escrevi isso essa semana, vou dar notícia aqui, olha que orgulho, a igreja, meu pastor, vai escrever um livro. Não muda nada a sua vida, né? Não muda nada, nem a minha também. Mas é que eu fui convidado para escrever os Diálogos de Jesus como um livro, e eu estou trabalhando nisso. E essa semana eu estava escrevendo sobre isso. Religião não precisa de Deus. Pessoas de infinitas religiões que existem no mundo, sem Deus, se emocionam, choram, cantam, oram, ensinam, aprendem e não tem Deus. E vou dizer a você que talvez em grande parte das comunidades do nosso Brasil, as pessoas repetem ritos, repetem frases, levantam a mão, choram, oram, falam, leem até a Bíblia, mas não percebem que não tem nada de Deus ali. Mas deixa isso para um outro dia. Esse religioso perguntou para Jesus quem é o próximo, porque para a religião não existe próximo. Na religião, a virtude de Deus acaba no fiel. Se você abrir o seu YouTube e a sua TV, eu não vou dizer tudo, mas talvez próximo de 90% ou um pouco mais de tudo que você ouve de pregação no Brasil morre em você. Como é que eu faço para ser abençoado? Como é que eu faço para ser curado? Como é que eu faço para prosperar no meu trabalho? Como é que eu faço para eu ter mais resultados econômicos? Como é que eu faço para o meu ministério dar certo? Como é que eu faço para eu ficar mais magro? Eu estou tentando, vocês estão percebendo? Fala que sim, irmão, fala que sim. Obrigado. Como é que eu faço para eu prosperar na vida? Como é que eu faço? Eu preciso encontrar um método espiritual de 10 passos disso e 5 passos daquilo, de imitar o Josué e o Gideão e o Davi, uma formulinha para que a virtude de Deus venha para mim, porque a religião não tem próximo, não tem o outro, só tem eu. Eu preciso. Você quer saber por que a graça e a misericórdia de Deus não inundam uma nação? Por causa da porcaria da religião. É o melhor método que foi inventado para manter as pessoas afastadas de Deus. Porque todo mundo está que nem um louco dentro de um prédio com um mago da invenção das fórmulas pregando, para que elas capturem um método novo para receberem a bênção. E depois darem o testemunho, escolhidas a dedo, para que quando ela conte a religião que ela praticou e a bênção que ela recebeu,
eu incentive você a fazer a mesma coisa para receber para você. Obviamente, mediante uma módica quantia de oferta que você vai dar para a nossa religião. A virtude morre no fiel, na religião. O evangelho do reino não. O evangelho tem o outro, tem o próximo. Apesar de que o texto que foi citado por este fariseu vem de Levíticos. Era a lei, é o livro dos livros da lei. Levítico é o livro da lei dos livros da lei. Só tem lei. Mas há também a ideia de que para o judeu, em parte, não todos, o próximo para ele era o outro judeu. Porque o estrangeiro era inimigo, era gentio. Essa não foi a intenção de Deus ao dar a lei, mas a interpretação. Tanto é que eles não se davam com os samaritanos, por exemplo. Para ele o samaritano não era próximo. E Jesus usa bem o samaritano para dizer que foi ele que foi o próximo de quem estava caído. Você percebe o detalhe? É Jesus que vem dizendo o próximo é todo mundo. E aí Jesus conta a história. Eu já preguei esse texto várias vezes. Já fiz as minhas alquimias. Se você já tem pregações da outra encarnação minha, pregando sobre esse texto, da outra encarnação, você jogue fora. E a gente fica, tudo bem, o samaritano representa Jesus Cristo, é verdade. É o que derrama do seu espírito, do seu óleo, do seu vinho, do seu sangue, é verdade. O levita e o sacerdote são os religiosos que dão a volta, porque religioso faz para ver. Quem é hipócrita não precisa do próximo, só precisa do próximo para ver o que ele está fazendo. O religioso precisa do próximo para aprovar a sua atitude. Toca trombeta na esquina quando dá esmola, ora em pé na sinagoga, senta nos primeiros assentos. O próximo só serve para aplaudir e elevá-lo à sua posição de destaque. Mas ele não é alvo da sua misericórdia. Mas aí vem um samaritano. O samaritano que o judeu odiava e acolhe aquele homem que ele nem conhecia. Gasta o seu vinho, gasta o seu azeite. Jesus conta com detalhes sarcásticos essa história. É um samaritano, é um sacerdote que dá a volta. Há uma interpretação de que o sacerdote era consagrado, não podia tocar num corpo morto, porque se ele tocasse ele seria impuro para o seu ofício no templo, ele teria que se purificar, então por isso que ele não parou. Não desceu muito bem essa explicação. Mais vale cumprir um rito no templo do que trazer vida para quem está caído. O levita é aquele que nasceu na tribo de Levi. É o que era da tribo sacerdotal, a tribo que não tinha herança na terra, sua herança era o Senhor. Isso acabou. Mas não tem os levitas hoje, Zé? Não, hoje não tem mais. Quem canta é levita? Não, ninguém levita aqui, ninguém flutua, está todo mundo pé no chão, tocando. Mas não tem. Mas a gente não pode chamar o ministério de ministério levítico? Claro que não, porque não é assunto para hoje, mas o livro de Hebreus diz que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nossa linhagem de fé não vem de Levi, vem de Melquisedeque. Tem nada a ver essa história de ser levita, mas deixa isso para lá. E diz o texto que ele usou de misericórdia. É o que Jesus pergunta para ele. Essa palavra a palavra compaixão aqui, o compadecer, porque ele se compadeceu do cara que estava caído, diz o texto. É o verbo esplagizomai. Ele aparece 12 vezes no Novo Testamento. 9 vezes é Jesus se compadecendo de alguém. E as outras 3 são 3 parábolas que exemplificam Jesus: o bom samaritano, o credor incompassivo e a parábola do filho pródigo. A palavra compaixão, o compadecer-se, é você morrer junto com o outro, padecer com quem está padecendo. Eu já disse aqui algumas semanas atrás, o Brasil descobriu a palavra empatia. De repente alguém inventou a palavra empatia. Eu já falei isso aqui, todo mundo só fala de empatia, nem sabe o que significa empatia, mas só, empatia virou: meu cachorro estava tossindo, será que ele está com empatia?
O que eu já vi essa palavra fora de contexto, porque a gente aprende essa cultura de língua portuguesa no Facebook. Na minha ótica, compaixão é muito mais profundo do que empatia. O pathos, eu sentir o que o outro sente, a empatia, é uma coisa boa. Agora, eu entrar no sapato dele e morrer junto com ele, isso é compaixão. Isso é compaixão. Isso é abandonar, isso não é entregar o seu coração. É muito bonito quando acontece algum problema com alguém, uma catástrofe uma catástrofe na França. Todo mundo posta a bandeira da França. Não estou dizendo que você não possa postar, pode postar a bandeira da França. E fala das pessoas que... É muito fácil amar o próximo quando ele é um cara que eu não conheço, né? É o cara na França, é o cara na África. Porque o meu vizinho, o samaritano, eu não consigo amar ele. Eu quero soltar um rojão dentro do quarto dele, porque ele está muito próximo. Está muito próximo. O evangelho do reino tem o outro. A minha prática de fé, minha espiritualidade se completa em você. Não há sentido de uma represa de virtude que pare em mim. O evangelho do reino aponta para o outro. Por isso somos igreja. Por isso você não vem para a igreja, você é a igreja. Apesar de nós chamarmos esse prédio urbanisticamente falando, de uma igreja. Uma igreja, um mercado, mas não é nesse lugar, não é isso. Aliás, o escriba, o fariseu, o saduceu, o sacerdote, o levita iam para o templo, mas não eram a igreja. Jesus conta essa história, e aí ele faz a pergunta para o fariseu escriba. Bom, você me perguntou quem era o próximo, eu te contei essa história. Aí Jesus faz uma pergunta para ele, diferente da pergunta que ele fez. Ele fez a seguinte pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus faz a seguinte pergunta: quem é o próximo de quem estava caído? Aquele cara que estava caído, ele pôde entender que tinha um próximo a favor dele. É isso que nos torna igreja e gente de Deus. E aí ele responde, e é engraçado que acho que no caso do escriba fariseu, ele não conseguiria repetir a palavra corintiano, desculpa, a palavra samaritano. Você viu que eu nem sai, você viu que eu tento falar e não sai. Vai. Ele não conseguiu responder. Nessa história que você contou, o cara que é o próximo é o... o que usou de misericórdia com ele. Mas a palavra misericórdia aqui, o eleos do grego, verbo ter misericórdia, o substantivo misericórdia, aqui é um substantivo, é a tradução da palavra hesed do grego, do hebraico, que no Antigo Testamento é a palavra que caracteriza Deus. A palavra mais importante do Antigo Testamento para você conhecer Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus do hesed. O fariseu estudava a lei e sabia disso. Ele tinha que ser luz para as nações. Ele tinha que cuidar do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro. A viúva não tinha ninguém por ela. O órfão não tinha pai, não tinha clã numa nação tribal. O pobre, porque você sabe o que é não ter nada na terra e estar sem terra. E estrangeiro, porque você já foi escravo no Egito. Ele entendia que Deus era um Deus de misericórdia. Mas a sua religião, sem próximo, fazia com que ele cumprisse uma lei invisível, de um amor que ele não tinha nem a Deus e nem a ninguém. E quando Jesus pergunta: quem você acha que é o próximo do homem que estava caído? Aí os olhares se voltam todos de novo para o escriba, que responde: aquele que usou de misericórdia. E Jesus fala: então vai e faça o mesmo.